Hoje gostaria de meditarmos um bocadinho sobre o capítulo número 1 de Neemias. Termos o coração de Neemias, pela obra de Deus, pelas coisas de Deus, porque Neemias é a história de um homem comum, como eu e vocês, que ama a Deus, ama a obra de Deus e que se importa com a obra de Deus. E por se importar com a obra de Deus, com as coisas de Deus, ele volta a Jerusalém para edificar os muros que haviam sido destruídos da cidade de Jerusalém. Pai, obrigado, Senhor, por este tempo maravilhoso. Como a Edith dizia, que privilégio podemos estar na tua casa, Senhor. Porque privilégio nos reunirmos neste lugar e desfrutarmos de um tempo de louvor, de adoração, de entrega nas tuas mãos, Senhor. Que privilégio. E eu te peço que tu nos continues a conduzir na meditação da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, e agora? A lição de hoje é aprendendo com Neemias, coração de Neemias. E eu gostaria de, antes de lermos o capítulo número 1 de Neemias, lermos Jeremias capítulo 25, e eu vou ler na versão o livro, para percebermos o contexto em que Neemias está a escrever e a falar aquilo que está a falar, ou aquilo que está a acontecer. Jeremias 8 diz assim: agora o Senhor dos Exércitos diz: porque não quiseram ouvir-me, farei com que se juntem todos os exércitos do norte sob o comando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, do qual fiz meu instrumento. Antes de ler o versículo a seguir, é muito interessante que Deus está a dizer: um rei mau, uma nação má, uma nação idólatra, um rei idólatra, Deus fez dele um instrumento. Ou seja, Deus usa quem quer, como quer, da forma que Ele quiser, porque de facto Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz assim, e os trarei contra esta terra e este povo, e também contra as nações tuas vizinhas. Destruir-te-ei inteiramente e farei de ti um espanto, um provérbio de desprezo para sempre. Retirar-te-ei a alegria e os motivos de prazer, as festas, a euforia das bodas. Os teus negócios falirão e sobre todas as tuas habitações cairá uma escuridão silenciosa. A terra inteira se tornará numa vasta desilusão e ficará vazia. Todo o mundo ficará abismado perante a calamidade que te sobreveio. Israel e os seus vizinhos servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Depois de terminar este tempo de escravidão, castigarei então o rei da Babilônia e o seu povo por causa dos seus pecados. Farei da terra da Caldeia um ermo de ruínas para sempre. Irmãos, qual é o contexto em que vamos ler Neemias capítulo 1? O povo de Israel estava a viver de uma forma sem dar ouvidos a Deus. Estavam a viver de forma idólatra. Estavam a viver de forma pecaminosa, depravada. E há uma profecia de juízo contra o povo de Deus. E Deus diz até: eu vou usar uma nação idólatra para destruir. Eu vou usar um rei mau para subjugar o meu povo. O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Agora, assim como há uma profecia de destruição, há também uma profecia de esperança. Porque ele diz, olha, depois de um período de 70 anos, eu vou destruir e vou castigar o rei da Babilônia, a nação da Babilônia, pelos seus pecados.
e vocês vão retornar ou voltar à cidade santa de Jerusalém. Da Babilônia a Jerusalém, mais ou menos 1000 quilómetros. Então, há uma profecia de julgamento, mas também há uma profecia de esperança sobre a vida do povo de Deus. E é isto que acontece, não é? O povo de Deus é destruído através do rei da Babilônia, é levado cativo para a Babilônia, não é? Exilado lá vivem durante 70 anos. Não é? O rei sírio, o rei da Pérsia, ele domina a Babilônia, destrói a Babilônia, e é ele que dá início, não é? Acaba com o exílio, e há um início é estabelecido 3 períodos de retorno do povo que está exilado na Babilônia para Jerusalém. E há um primeiro grupo de pessoas que vem liderado por um homem chamado Zorobabel, e ele vem para restabelecer o templo que havia sido destruído. Há um segundo grupo que vem mais tarde, liderado por Esdras, e Esdras ele vem para ensinar a lei de Deus. E há um terceiro grupo que vem liderado por este homem chamado Neemias, que vem para quê? Para restabelecer ou restaurar os muros da cidade, para que se cumpra então esta profecia. Qual era a profecia? Que não era apenas que o povo retornava para a cidade santa de Jerusalém, mas era uma profecia que falava em que a glória do segundo templo iria ser maior do que a primeira. Em Jerusalém, a cidade santa, todas as nações se juntariam, não é? E para quê? Para adorar ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, e que haveria tempos de paz, de refrigério, de alegria, de prazer, e o povo aguardava com expectativa o cumprimento dessa promessa. Então, Neemias, aquilo que vamos ler agora, Neemias capítulo 1, eu convido os irmãos a abrir, Neemias 1, é o início desse retorno do terceiro grupo para restaurar os muros. E no versículo 1, Neemias diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Sozã, a fortaleza, que veio a Anani, um dos meus irmãos, que alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Israel. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele estava então na Babilônia também exilado. E qual era o trabalho dele? Era copeiro do rei. Ele estava a viver uma vida confortável. É de certa forma uma vida de risco, porque ele bebia o vinho do rei, ele provava a comida do rei em primeiro lugar. Não vá alguém envenenar o rei, então morria ele primeiro. Mas tirando o risco que era real, ele estava a viver uma vida confortável. Ele estava a viver no melhor lugar da Babilônia, o palácio. Ele tinha acesso à presença do rei. Ele vivia na casa do rei. Ele tinha acesso à mesa do rei. Ele comia o rei. Ou seja, aos olhos dos outros, olha, quem me dera eu ter o teu emprego. Quem me dera eu ter o teu trabalho. Olha, eu ficava aí para sempre.
Então, isto para perceber que Neemias estava a viver um tempo confortável. Neemias estava a viver um tempo bom no sentido que ele não tinha falta de nada. Ele estava longe de Israel, é verdade, de Jerusalém, 1000 quilómetros de distância, mas ele tinha uma vida com as suas necessidades todas supridas e ainda muito mais. E agora ele pergunta a um dos seus irmãos que retorna, um grupo que tinha retornado de Jerusalém, e pergunta: olha, como é que está? Como é que está a cidade? Como é que estão os nossos irmãos? Olha, como é que está o povo? Como é que está a saúde do povo? Olha, como é que as coisas estão? Como é que eles estão a viver? Ele pergunta sobre Jerusalém e os seus irmãos. E a primeira lição que nós aprendemos com Neemias é esta: Neemias é aquela pessoa que nos ensina a nós nos importarmos com as coisas de Deus. É aquela pessoa que nos ensina a nós nos importarmos com Deus, com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Ele podia estar a viver, e estava, ele quer lá bem saber, olha, cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Não, ele é alguém que se importa, ele é alguém que pergunta, ele é alguém que diz, olha, como é que eles estão a viver? E é alguém que fica incomodado com as notícias que ele ouve. Nós devemos aprender o quê? A nos importarmos com as coisas de Deus. A sermos um povo que se importa com as coisas de Deus. A sermos um povo que se importa com o povo de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus se importa. Porque há muitas coisas que nós nos importamos que Deus não está nem aí. Como igreja, quando nós chegamos a este lugar e somos tão abençoados, como ele diz, que privilégio é nós pensarmos, olha, por exemplo, quem vai levar todos nós, mas quem vai levar os filhos à super igreja, e olha, se importar com a super igreja, se importar com os irmãos de lá, com as condições que os nossos filhos têm, e não naquela, não, o meu filho não fica aqui ao lugar, não, verdade, olha, esse lugar, ele está limpo, mas se não tem ninguém para limpar, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar a contribuir para que a nossa casa, a casa de Deus, o povo de Deus, seja suprido domingo após domingo, abençoado domingo após domingo? Ou somos aquele povo que apenas queremos vir, sentar, desfrutar e olha, eu cá não quero compromissos com ninguém, eu quero é ser abençoado. Só que todos tivéssemos esse coração, não tínhamos lugar para sentar, não tínhamos casa porque ninguém cuidava, ninguém fazia. Então, com este homem eu aprendo a ter este coração de se importar com as coisas. Neemias mostra-nos esse coração que cada vez é mais raro nas igrejas. Um coração de alguém que não simplesmente ele quer assistir ao mover de Deus. É alguém que se importa com o mover de Deus, que se importa com o que Deus está a fazer, que se importa com as dificuldades, com os problemas da casa e quer contribuir para ajudar a suprir esses problemas que poderão haver na casa de Deus. Deus procura pessoas que se importem com aquilo que ele se importa. No primeiro retorno, quando vieram pela mão de Zorobabel, o sacerdote, chamava-se Josué, e eles vêm de lá, por exemplo, isso está relatado em Ageu, capítulo 1, e o livro de Ageu relata essa primeiro grupo dessa volta. E quando eles chegam a Jerusalém, vêm todos contentes, vamos voltar para a cidade, vamos voltar para a nossa cidade, Deus prometeu-nos abençoar, acabou o exílio, etc. Mas eles chegam lá, e sabe qual é o foco deles? É edificar as suas casas. Sabe qual é o foco deles? É edificar as suas casas. E na versão, o livro, ainda esta manhã estava a ler essa parte, na versão, o livro diz que eles edificaram casas luxuosas para eles. E se esqueceram, desprezaram a casa de Deus. Então foi
profeta Ageu foi usado por Deus para dizer assim, olha, sabe porquê que vocês semeiam e não colhem? Porque vocês desprezam o templo, vocês desprezam a minha casa e edificam as vossas casas. Sabem porquê que o vosso salário cai num bolso e como se fosse um saco furado? Porque vocês edificam as vossas próprias casas. Oh, e estão a desprezar a minha casa. Então há toda ali uma profecia de julgamento e uma exortação. Olha, querem reverter as coisas. Edifiquem a minha casa, construam a minha casa, edifiquem a minha casa e levem a minha casa. E então vocês vão ver a bênção sobre a vossa vida. E eles se arrependeram, fizeram isso e eles viram a bênção de Deus sobre a sua vida. Há muita coisa que nós precisamos de reconstruir. Depois de 2 anos de pandemia, depois de uma série de coisas, é tempo de reconstruir. Mas quem vai reconstruir isso? Aquelas pessoas que se importam com a obra de Deus, com o povo de Deus e com as coisas de Deus. E Neemias nos ensina a importarmos-nos com as coisas que Ele se importa. Depois de receber um retrato triste acerca da situação, ele clama ao Senhor. Versículo 4 diz que sucedeu que, ouvindo estas palavras, ele assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Em primeiro lugar, eu aprendo com o Neemias a me importar com as coisas de Deus. Em segundo lugar, eu aprendo com Neemias a orar e a jejuar, a fazer com a disposição de fazer alguma coisa. Falámos isso a semana passada, não vou repetir muito hoje, mas não é só o orar e jejuar, é orar e jejuar com a disposição de ser parte da solução. Porque eu posso orar, ai, coitadinhos irmãos lá não sei aonde, olha Senhor, olha, oh Senhor ajuda-os, oh Senhor manda pessoas para os ajudar, oh Senhor, olha, manda pessoas para lhes ajudar financeiramente, oh Senhor, manda pessoas para os ajudar, Senhor, manda outros. Ou eu posso estar na disposição quando eu oro e quando eu clamo, Senhor, esta situação não está bem, e eu oro para que ela mude, porque há uma promessa de Deus, de que depois dos 70 anos de cativeiro, havia bênção, havia restauração, a glória do último templo seria maior do que o primeiro templo, Senhor. Então, Senhor, que eu possa ser usado por Ti para reconstruir, o que é que eu posso fazer para cumprir com a Tua vontade aqui neste lugar? Por isso é que a semana passada lemos 2 de Crônicas 7,14, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nos humilharmos na presença de Deus, orarmos, jejuarmos, buscarmos a face, converter dos maus caminhos. O que é que o povo, o que é que Ageu disse? Vocês têm que se converter, é mudar de atitude. Se a prioridade era a nossa casa, não, a prioridade é a casa de Deus. Oh, irmãos, mudem, pintem isto como quiserem, leem nas traduções que quiserem. Podemos justificar que anda para aí uns malandros, desculpa a expressão, em nome de Deus, a roubar as pessoas, a roubar ou a adulterar a palavra de Deus e a falar de dinheiro. Tudo isso é verdade, mas nada disso muda esta palavra de Ageu e a palavra do Senhor, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Quais coisas? Mateus 6,25, qual era a preocupação deles? O comer, o vestir, o nosso dia a dia vos serão acrescentadas. Por causa dos maus exemplos que existem, infelizmente. Mas nós caminhamos às vezes para o lado oposto e tornamos um mau exemplo também, porque desprezamos a casa de Deus. Então este Neemias me ensina a importar-me com as coisas que Deus se importa. Segundo, este Neemias me ensina a orar e a jejuar com a disposição de fazer alguma coisa. No versículo 5, vamos continuar a ler. E disse: Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardas os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos, todos nos corrompemos contra ti. Não guardes os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, não guardamos, perdão, os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Irmãos, vamos estudar esta oração de Neemias. Na sua oração, Neemias, ele não se isenta da sua responsabilidade. Ele chama a si a responsabilidade. Lembrem-se, ele está a uma distância de 1000 quilómetros. Mas ele não diz assim, eles pecaram. Ele não diz assim, não, eles fizeram mal. O que é que ele diz? Oh, nós pecamos. Eu sou responsável. Ele assume a culpa junto com todos, porque havia um pecado. Terceira lição que eu aprendo com Neemias. Neemias ensina-nos a assumir a nossa responsabilidade. E Neemias ensina-nos a não culpar os outros pela situação que nós estamos a viver. Não culpes os outros, não te justifiques, assume. Irmãos, a igreja quem é? A igreja somos nós. Quantas pessoas andam a tirar tiros nos pés? A igreja devia fazer, mas a igreja somos nós. Ele não disse, eles deviam de ser, eles deviam fazer. Não, nós pecamos, também eu e a casa do meu pai, e ele assume a sua responsabilidade pela situação, porque enquanto nós não assumimos a responsabilidade, nós nunca nos dispomos a fazer alguma coisa para mudar as circunstâncias. Vamos ter sempre este papel de vítima, coitadinhos de nós, coitadinho desta situação, foi uma pandemia, agora é uma guerra, nós somos uns coitadinhos. Não, nós não somos uns coitadinhos. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e há também uma promessa de vitória para a nossa vida. Pastor, mas a igreja está neste jeito, ou desta maneira, por causa de algumas que só querem dinheiro, ou isto ou aquilo. Não, vamos parar de culpar os outros. Sabe porquê que essas igrejas existem? Porque também há um povo pecaminoso que se alimenta desse tipo de engano e de ilusão e que não servem a Deus genuinamente. Essas igrejas existem porque há um povo que é egoísta também. Essas igrejas existem porque há um povo que se interessa mais por eles mesmos, pelas suas necessidades, do que pelas coisas de Deus. Por isso eles existem. Então, onde eu quero chegar é não vamos culpar ninguém, vamos nos culpar a nós. Culpar no sentido de perdoar, pedir perdão a Deus, clamar ao Senhor, assumir a nossa responsabilidade. Porque, irmãos, estamos vivos em 2022, é um privilégio. Estamos a viver um tempo difícil, que privilégio! Nós podemos fazer parte de alguma coisa que vai mudar a história. É um privilégio. Então vamos assumir a nossa culpa, ou parte da culpa, e fazer alguma coisa para mudar. Ele não se justifica. Um dia alguém dizia assim, um cristão, um homem, que adulterou e veio com esta conversa para mim. Pastor, sabe, eu também não tenho a culpa, a minha esposa é que é culpada. Pois foi. Coitadinho do menino. A esposa empurrou. Isso é uma vergonha. Pastor, a carne é fraca. Pronto, então continua a ler, que a Bíblia diz que o Espírito é forte. Não pares onde dá jeito. Mas é o culpar os outros, independentemente do que esteja a acontecer. A culpa não é minha. Na infidelidade das ofertas é da economia. Não. Leia lá Ageu, eles saem exilados dali e eles vêm com dificuldades e Deus diz, edifiquem a minha casa, porque se vocês o fizerem, eu vou abençoar a vossa casa, eu vou abençoar a vossa... Nada é desculpa para nós não fazermos a palavra de Deus.
Então há muita coisa que precisa de ser feita. Claro que sim. Mas nós temos de ser um povo que se preocupa com as coisas de Deus, com o povo de Deus. Nós temos de ser um povo que ora e jejua com a disposição de fazer alguma coisa. Nós temos de ser um povo que assume a nossa responsabilidade sem culpar os outros. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Versículo 9. E vós convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ou seja, independentemente da situação atual, quando nós nos convertemos, quando nós obedecemos, Ele vai fazer juntar todas essa gente. Na versão, o livro diz assim, versículo 9: mas se voltarem para mim e obedecerem às minhas leis, ainda que se encontrem exilados nos mais longínquos pontos da terra, farei com que voltem a Jerusalém, pois Jerusalém é o local que escolhi para que o meu nome fosse honrado. Neemias traz à memória a palavra de Deus. Neemias não é um fatalista. Neemias não é aquela estamos perdidos. Tudo acabou. Olha, não vale a pena. Não podemos fazer nada. Olha, é o país que vivemos. É a situação que temos. Não. Pelo contrário, Neemias lembra-se da palavra de Deus. Neemias lembra-se das promessas de Deus. Neemias crê na aliança de Deus. Irmãos, por isso nós oramos. Por isso nós oramos. Nós não oramos para passar tempo. Nós não oramos para nos entreter. Nós oramos porque acreditamos. Se há promessa de Deus, se há as promessas de Deus, eles têm o seu sim e o seu amém. E se elas não se cumpriram ainda, mas Ele é fiel e Ele irá cumprir, então vamos continuar a orar. Então vamos continuar a clamar, porque há expectativa que aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir na nossa vida. Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. Por isso eu clamo. Por isso eu oro. Ele diz: Senhor, eu clamo a Ti. Senhor, restaura-nos. Senhor, devolve-nos o vigor, que a Tua presença no nosso meio. Então Neemias traz à memória a palavra de Deus, fazendo que isso enche o seu coração. Então Neemias nos ensina o quê? Neemias nos ensina a nós nos preocuparmos com as coisas de Deus. Sejamos um povo, não apenas que vem à casa de Deus, mas se preocupemos com o que se passa nesta casa. Se preocupemos em ajudar, se preocupemos em colaborar, se preocupemos. Há coisas que faltam. Há pessoas que dizem: nesta igreja ainda não há isto, não há aquilo, não há muita coisa. E sabe porquê que não há? Está à espera que tu nos ajudes. Há gente que às vezes até olha, mas não tem visão para isso. Estou a falar de mim? Nós não estamos. O pastor não tem visão para tudo. O pastor não é o sabe tudo. O pastor não é o que vê tudo. Não, há coisas que ele nem vê. Ou vê, mas não consegue. E os outros? Neemias é aquele que nos ensina a jejuar e a orar, mas com a disposição de fazer alguma coisa. Neemias é aquele que nos ensina a assumir a nossa responsabilidade. Quarto, Neemias é aquele que nos ensina a confiar nas promessas de Deus. Por isso ele declarava as promessas de Deus. Por isso nós não somos fatalistas. Não, nós olhamos e vemos: este é o retrato, esta é a situação, mas vai mudar.
não atentando nós nas coisas que se veem, em 2 Coríntios capítulo 4, 18, mas naquelas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas estão sujeitas a mudar. A palavra de Deus é que não muda. Se havia uma promessa de restauração passados os 70 anos, essa promessa vai se cumprir. Se há coisas que ainda não se cumpriram, mas Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero estar disponível, Senhor, para fazer aquilo que é a Tua vontade, para que a Tua promessa se cumpra na vida do Teu povo. Ele declara a palavra de Deus. Ele declara a palavra de Deus. Irmãos, não sejamos um povo fatalista. Pastor, mas temos que olhar para a realidade, sim. E eu olho para a realidade, eu não nego a realidade, só que eu creio que Deus pode mudar essa realidade. Eu não estou a dizer quem tem uma doença, dizer, eu não tenho a doença. Não, eu não tenho a doença. Não, eu não tenho a doença. Não é isso que a Bíblia diz. Em 2 de Coríntios 4, diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Deus não diz o que é que não é. Deus chama o que não é como se já fosse. Ou seja, Ele está-nos a falar para nós confessarmos a palavra de Deus, declararmos a palavra de Deus. Ele não está a dizer para dizer, eu não tenho esta enfermidade. Ele está a dizer que eu creio que Deus tem poder para me curar. Eu creio que a mão de Deus tem poder para se estender sobre a minha vida. E há uma promessa de cura, há uma promessa de restauração, e eu vou crer nessa promessa de Deus. Eu vou declará-la com fé na palavra de Deus. Versículo 10 e 11 e terminamos. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ó Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. A quinta lição que Neemias me ensina é fazer parte da solução. O que é que ele está a dizer? Dá-me força, dá-me graça. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ter que pedir alguma coisa, dispensa aqui ao rei. Dá-me graça, dá-me força, dá-me sabedoria para falar com o rei. Senhor, abençoa-me. Mas quando ele está a dizer abençoa-me porque eu quero ser parte da solução. Eu quero fazer alguma coisa. Senhor, dá-me criatividade. Porquê? Porque eu quero ajudar esta obra. Eu quero ajudar esta igreja nesta cidade. Para que nós possamos ir para outro nível. Para que nós possamos crescer nesta e na outra área. Para que nós possamos dar à luz áreas que até então eram estéreis nesta igreja. Dá-me graça, dá-me favor, dá-me sabedoria, dá-me direção. Dá-me o teu amor para que eu possa ser diligentemente guiado por ti para fazer essa obra. Irmãos, vocês anseiam a glória de Deus? Quem é que está aqui que anseia a glória de Deus? Vocês anseiam a glória de Deus neste lugar? A glória de Deus na nossa cidade? Quantos desejam coisas práticas, vidas a ser transformadas, vidas a ser edificadas, vidas a ser restauradas. Eu, por exemplo, quando penso nas crianças, não penso só apenas num culto ao domingo, quando nós estamos aqui, mas uma vez por mês ou 2 vezes por mês, por exemplo, um sábado de manhã, um mega culto com eles, culto no sentido aí na rua, a fazer atividades, brincadeiras, isto e aquilo, e claro, falando de Jesus, e podemos atrair outras crianças, quem é que não gosta de conviver, quem é que não gosta de brincar, quem é que não gosta, quando está insufláveis aqui ou lá, não há logo uma multidão de pais que vai lá. Por que não nós fazemos isso? Que nós precisamos orar por coisas práticas, vidas transformadas, casamentos restaurados, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas transformadas. Na hora que tenhamos culto domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, sábado, sei lá, escala sempre cheia, não tem nada a ver com vaidade, tem a ver com vidas transformadas. E o que eu estou a dizer é: Senhor, eu quero fazer parte da solução. Eu não quero dizer eles deviam, não são eles, somos nós. Eu quero fazer parte da solução. Eu posso dar um bocadinho, tu dás outro bocadinho, o outro dá outro bocadinho, vamos juntar esses bocadinhos todos, tudo
para a glória do nosso Pai. E eu termino com uma citação John Wesley. Ele disse assim: dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Existe muita coisa que tem que ser feita, claro que sim, mas só pode ser feita por pessoas que se importem com as coisas de Deus e com a obra de Deus. Só pode ser feita por pessoas que oram e que jejuam com a disposição de fazer alguma coisa. Só pode ser feita por pessoas que assumem a sua responsabilidade, não passam a vida a culpar os outros. Em quarto, só pode ser feito por pessoas que decidem crer nas promessas de Deus. E em quinto lugar, só pode ser feito por pessoas que decidem fazer parte da solução. Vamos ficar de pé.